Nesse episódio, teremos mais um vídeo de um ator que, por manjar dos paranauê, se enfiou no mundo cinematográfico para tentar emplacar sua imagem nos grandes nomes de brucutus de filmes de tiroteio e pancadaria. E se você viu o vídeo anterior, poderá achar que estou falando de William Kelly McClung, mas não. Estou me referindo a Brian Genesse e seria bem fácil confundir ambos, pois são bem semelhantes não só em aparência, como também em histórico. Aliás, Brian já apareceu nas minhas análises como protagonista nos filmes Project Shadow Chaser 2 e no meu quadro Sessão Chorumão em Nature Unleashed Fire. Então, ele já é uma figurinha conhecida por aqui. Brian Genesse nasceu em 20 de março de 1964 na cidade de Hamilton, província de Ontário, no Canadá. Posteriormente, se mudou para Nova York aos 19 anos, onde tentaria emplacar na sua carreira artística. Infelizmente, informações sobre sua vida antes disso são escassas, então não há como detalhar sobre ele quando começou a praticar artes marciais, fundamental para sua carreira como ator de ação. Nos Estados Unidos, começaria participando de filmes não de ação, como Malucos à Solta em 1985 e um filme do Pé de Mais Um, quero dizer, Perry Mason, em 86. Algum tempo depois, fazendo bicos, conseguiu em Los Angeles o papel de Rocco Carner para uma novela chamada The Bold and the Beautiful entre os anos de 1987 e 89, que por sinal deve ser uma das mais longas novelas da história, pois desde 1987 já possui mais de 9.500 episódios e continua na ativa até a produção desse vídeo em 2025. Nesse meio tempo, Brian recebeu uma proposta de fazer uma série chamada Justiça das Ruas com ninguém menos que Carl Weathers, o eterno Apollo da franquia Rocky, onde após sua participação na novela, faria 2 temporadas entre 1991 e 93, demonstrando pela primeira vez suas habilidades de luta. A partir daí, por manjar dos paranauês, ele estrearia em diversos filmes de ação B entre os anos 90 e anos 2000, incluindo Project Shadow Chaser 2 em 1994, que é um duro de matar numa usina nuclear, Operação Delta Force 3 em 1998 e agora vamos para o filme da vez, O Trem da Morte de 2003. Imagina um duro de matar, mas em um trem. Ah, sim, provavelmente pensou em A Força em Alerta 2 com Steven Seagal, mas não é esse. E nem também é Agente Biológico com Van Damme, que também já analisei. Esse aqui é uma cópia da fórmula de Duro de Matar, começando pela semelhança do pôster desse filme e o de A Força em Alerta 2. Só de ver a cara de pau da produção e imitar a arte já dá pra ver a falta de criatividade no enredo. Vamos direto ao filme para ver o que nos espera. Iniciamos em um trem como esperado, onde nosso protagonista chamado Ryan é um dos seguranças fazendo vigília numa carga valiosa sendo transportada em um dos contêineres. What do you want? Well, as soon as we have a switch out about 20 miles of track. I'm gonna have to fix it manually. E ele é um cara desconfiado de tudo e de todos e não dá chance para possíveis infiltradores entrarem armados, revistando-o antes de deixá-lo entrar na cabine de controle e ir embora sem vigiá-lo. Para um Zé Desconfiado da Silva, é um baita mole que deu. Uma pena que ele esqueceu que não se precisa de armas para ser mortal, pois ele mesmo é a arma. Que droga de gritinho é esse? Quem ele pensa que é? O Bruce Lixo?
Ele avisa para seus capangas fazerem um ataque e, graças à edição porcaria, não fica claro se esses caras estavam dentro do trem esse tempo todo ou se ele reduziu a velocidade para permitir os meliantes entrarem. Logo, a limpa é feita no vagão dos seguranças. E olha só, é o Lorenzo do filme Agente Biológico do Van Damme que já analisei, sendo novamente capanga de gangue de assaltantes de trem. Para a sorte do nosso protagonista, ele estava em outro vagão enquanto rolava essa matança toda. Ele vai conferir o vagão bem na hora que os bandidos estão para arrombar o cofre e é nocauteado pela explosão. E a carga valiosa que eles estão roubando? 9 milhões de dólares em diamantes. E como ser ladrões e assassinos não fosse o suficiente, ainda são terroristas, deixando o trem com uma carga explosiva para destruí-lo, enquanto pulam para fora, onde uma capanga está à espera deles para executar a fuga. Azar para nosso herói que fica desacordado no vagão, bem onde plantaram a bomba. Vai ser vitória dos terroristas nessa rodada. Eita! Nem 10 minutos de filme e nosso herói foi explodido e ainda por cima descarrilhado para cair num precipício. Mas que fim de carreira para um personagem que mal deu as caras e já se lascou brutalmente. Terrorists win. É o quê? Ele está vivo como? Vamos voltar. Os terroristas armaram a bomba ao lado do nosso protagonista, que, por sinal pelo tamanho da explosão, deveria ter transformado em pedacinhos. E mesmo se por algum milagre não tivesse morrido na explosão, só os estabacos que seu vagão e ele mesmo sofreu caindo ladeira abaixo era para ter deixado seu corpo todo arrebentado e quebrado. Do jeito que é apresentado, parece que ele saiu de uma batidinha de carro da vida. No hospital, Ryan liga para seu amigo da polícia e descobre que a investigação do ataque rendeu a digital do líder dos terroristas, Vincent Weaver, que está se escondendo com sua gangue em um local chamado Floradito, no México, para vender os diamantes roubados. Como o roubo ocorreu nos Estados Unidos e eles estão no México, está fora da jurisdição deles para fazer alguma coisa. Cabe nosso protagonista ir por conta própria para o México e ir atrás da justiça. Ryan contacta outro amigo que é ex-policial e agora dirige um clube para pedir um favor de montar a operação para pegar a gangue. Ele topa desde que tudo seja feito seguindo as regras. Mesmo após todo esse processo e demora para preparar a operação, a gangue ainda está em Floradito, que é um resort usado pelo crime organizado, curtindo tudo numa boa, como se nem sequer fossem caçados pelas autoridades. Para o azar deles, a polícia mexicana faz uma surpresinha no clube e bota todo mundo em cana. Sim, em apenas 15 minutos de filme, o crime foi solucionado e todos eles estão a caminho para julgamento nos Estados Unidos. E vão transportar esses prisioneiros como, você pergunta? De avião? Não, de trem é óbvio, pois o nome do filme é O Trem da Morte e não dá para se pendurar no título só com a ação inicial. A diferença dessa vez é que o trem onde os prisioneiros serão transportados faz parte de um trem de passageiros e eles estão num vagão especial reservado para presos perigosos. Uma decisão das autoridades altamente
altamente questionável, pois se são tão perigosos assim, deveriam ter um transporte reservado apenas aos presos, sem nenhuma outra vida inocente por perto que possa ser usado como refém em caso de fuga. Aliás, essa é a norma para qualquer país decente, inclusive os Estados Unidos e México. Mas se as autoridades pensassem com o cérebro em vez da bunda, não teríamos filme, não é? A polícia permite que Ryan fique no trem, mas sem estar junto com os guardas escoltando os prisioneiros, apenas para que ele possa ter certeza pessoalmente de ver os terroristas chegarem ao destino. Porém, conforme os presos são algemados à sua cela, já temos o mote clássico do bandido disfarçado entre os guardas, que já tem um plano de fuga preparado para eles. É incrível a habilidade dos vilões em filmes de serem presos e em pouquíssimo tempo já terem um plano todo elaborado de fuga, incluindo gente infiltrada entre os homens da lei, como se já tivessem preparado previamente, só em caso de serem presos especificamente por aí. E para completar o combo de conveniências convenientes... I'm sorry, man. I'm sorry. Temos guardas com a idade mental de 10 anos de idade que não aguentam zoaçõezinhas básicas dos presos e resolvem descontar a raiva neles. É a isca perfeita para os presos executarem a fuga. Excuse me. Todo o trem escuta os tiros e Ryan resolve conferir o vagão de presos, descobrindo os guardas mortos ao mesmo tempo que a bandidagem consegue invadir o arsenal de armas, matar o restante dos guardas, para logo em seguida tomar todo o trem de passageiros como refém, além de, claro, assumirem o controle da cabine do trem. E eis o setup à la Duro de Matar estabelecido para o resto do filme. O primeiro capanga que Ryan enfrenta é o disfarçado, que quase o mata por acreditar ser um policial de verdade. Sorte para nosso herói que a Academia de Stormtroopers continua fazendo grande sucesso pelo mundo e temos mais alunos bem formados nela que permitem Ryan desarmar o capanga que tenta emplacar a fuga, mas Ryan o elimina, liquidando o primeiro terrorista. Só tem uma incoerência. O protagonista desce a bala no cara e ninguém do lado de dentro ouve a barulheira, assim como ninguém escutou quando o terrorista tentou matá-lo antes. Deve ser porque tem passageiro tentando bancar o herói na fita, sendo que são meros figurantes e fazem os piores ataques surpresas possíveis, que só rendem mais lugares reservados no cemitério. Ryan consegue um rádio e avisa seu amigo mexicano da situação, que começa a tomar logo providências, pois os criminosos resolvem parar o trem na estação seguinte, onde planejam serem resgatados via helicóptero por outro capanga. A polícia é avisada da situação e corta o barato dos terroristas e entram em tiroteio, enquanto Ryan tenta resgatar todos os reféns em meio à troca de chumbos. Apesar de conseguir resgatar vários passageiros, nem todos conseguem fugir conforme os terroristas recuam para dentro do trem e dão partida para fugirem da emboscada policial. Ryan consegue voltar ao trem para continuar tentando frustrar os planos dos terroristas, enquanto os meliantes finalmente ficam cientes de que tem um intruso a bordo. O vilão, como resposta, manda um cara procurá-lo. Um cara! Bem, deu tão certa a ideia que o terrorista já se lascou logo de cara. E para ficar mais na cara a imitação de Duro de Matar, hora do herói fazer a provocaçãozinha básica ao vilão no rádio. Mr. Sikorsky's a little busy now.
But I'm here, Weaver. I'm coming to get you. I will find you. And I will kill you. E ainda foi inspiração de outro clássico dos filmes de ação com outro ator de peso. Me ajuda aí, ô Liam Neeson. Como deu muito certo na última vez, mandou novamente apenas um cara caçar o Ryan. E acabamos de descobrir que a cegueira da academia de Stormtroopers é contagiante e atingiu em cheio nosso herói que, mesmo com o cara sem ter onde se proteger, erra todos os tiros. Mas para não ficar humilhante demais, seu inimigo retribui a cegueira. O mais comédia é a reação do vilão ao saber quem é o intruso. It's our old friend Sergeant Do-Gooder. Chiliquenta do caramba. Imagina só como vai surtar quando ele descobrir que seus capangas são imprestáveis e incapazes de dar um tiro num alvo parado em linha reta a menos de 10 metros de distância. Enquanto isso tudo rola, a polícia tem um plano bem duvidoso. Eles montaram um bloqueio à frente cheio de atiradores para tentar forçar o trem a parar, acreditando que não há mais reféns a bordo. Nosso protagonista avisa que ainda há passageiros a bordo, inclusive o vilão nesse momento coloca reféns na parte da frente para desencorajar o pessoal a atirar. Porém, vamos pensar num minuto. Ainda que realmente não tivesse refém algum a bordo, eles esperam parar o trem na base da bala e botando um caminhão na frente do trem, achando que isso vai parar esse monstro de aço? Quem planejou esse bloqueio deve ter faltado todas as aulas possíveis de física, pois, como esperado, o caminhão que não conseguiu sair a tempo, pois ficou com o motor engasgado, é atropelado como se fosse de brinquedo. A burrice das autoridades é tão monumental que me embasbaca que em nenhum momento do filme pensaram em tirar um trecho dos trilhos para descarrilhá-lo e aí sim fazer a emboscada. De um lado, temos terroristas que não sabem mirar e de outro, autoridades que não sabem pensar. A disputa de terroristas e contra-terroristas será acirrada para desempatar esse jogo. Com meia hora de filme para acabar, o vilão Vincent Weaver resolve pessoalmente procurar pelo intruso e o encontra. E o vilão só não é morto porque novamente nosso mocinho está contaminado com miopia severa para acertar o alvo. Ele se depara com a capanga que estava guardando a cabine e, numa troca de tiros infrutífera demais para acertá-la, consegue afugentá-la e retomar o controle do trem. Ele consegue parar o trem logo onde fica a próxima estação, onde os vilões esperam usar como ponto secundário de extração com helicóptero. Resumindo, a polícia novamente aparece, trocam tiros, nem todos os reféns conseguem escapar novamente e os terroristas retornam para o trem, fugindo mais uma vez. Basicamente, é um repeteco da primeira parada só para esticar o filme. Nem sequer morre um dos terroristas pelo menos para que essa cena tenha alguma relevância para a história. O helicóptero dos terroristas vem avisar do novo plano de resgate. E enquanto o cara fica moscando aí... Agora esse miserável finalmente consegue corrigir a miopia e tá acertando com um tiro só dessa distância? Então foi só uma enfermidade temporária e já se curou. Melhorou tanta mira que, olha só, Ryan agora consegue atirar no helicóptero dos terroristas e não só o acerta várias vezes, como consegue matar o piloto.
O cara foi da cegueira absoluta para a precisão de atirador de elite contra uma aeronave em movimento. E de brinde, ainda dá cabo da capanga numa briguinha tão mequetrefe que até o Ryan sabe que isso não vai empolgar ninguém e finaliza ela na bala, já que sua visão está agora curada. Sobrando apenas o vilão, ele trancafia o restante dos reféns no vagão dos prisioneiros, se preparando para o confronto final com Ryan. Mas tem um problema. Um outro trem vem da direção contrária que parece vir dos tempos faroesteiros. Quê? O amigo de Ryan liga por rádio para avisar esse outro trem que está em rota de colisão, mas comicamente, o condutor está curtindo loucamente ouvindo música em rádio a todo volume e nem escuta as tentativas de contato. Ryan é avisado por ele, mas o tiroteio na cabine do condutor danificou os freios de alguma forma e ele é incapaz de parar o trem. O vilão avisa por rádio que ele tem os reféns trancafiados no vagão dos presos e se quiser libertá-los, que venha pegá-los. O vilão tenta pegar nosso herói na surpresa, mas... Ele é bem treinado demais com os Stormtroopers para isso dar certo. O jeito é ir pra pancadaria final que tá mais parecendo uma dancinha graças à coreografia zoada e à falta de espaço para elaborar em grandes golpes. Dessa forma, é melhor concluir logo o confronto com finalizações à la Seagal, quebrando ossos, e pagar tributo ao Bane derrotando o Batman, quebrando as costas dele na joelhada. Com os reféns resgatados, só sobra o nosso herói soltar o vagão do trem antes que batam na locomotiva vindo na contramão para salvar o dia. Já Weaver, o vilão, tá ferrado. You have a problem. You're gonna die. E terminamos essa obra com Ryan e seu amigo mexicano tomando os gorós no bar para comemorar essa conclusão explosiva. Death Train é um dos inúmeros exemplos de filmes de ações feitos a toque de caixa. Exemplo não surpreendente, visto que foi feito na época pela New Image, atual Millennium Filmes, uma empresa que surgiu em 1992 sob a direção de Avi Lerner para a produção de filmes de categoria B, filmados em grande parte na Bulgária e África do Sul, onde os custos de produção geralmente eram menores. Tanto é que, se notar os nomes do elenco do filme, a maioria dos atores são búlgaros, denunciando o país onde foi filmado as cenas para servir de dublê do México e Estados Unidos. Como é típico de produtoras baratas, assim como a Canon, eles produziam vários filmes no único ano na tentativa de maximizar os lucros gastando pouco, chegando até a reciclar cenas de filmes anteriores para produções posteriores, como acontece nesse filme que acabei de analisar. Na cena da batida dos trens, a cena da explosão em si nem conta com o segundo trem em cena, pois a sequência veio do filme Zona de Perigo de 1996. É até possível ver no trailer desse filme que tem um cara pulando do trem explodindo, enquanto no trem da morte é possível ver brevemente esse mesmo cara em pé no trem durante a sequência. E como quase todo filme B, a realização das cenas de ação quase sempre deixa a desejar, especialmente nas poucas cenas de luta que existem. Bem desapontantes considerando o histórico de artes marciais de Brian Genesse.
Claro que eu poderia usualmente esculachar o filme nas atuações, história e como por ser produção de empresa de filmes baratos, isso já seria esperado. Mas eu gostaria de levantar um ponto interessante da New Image. Apesar deles terem começado a carreira produzindo tralha atrás de tralha, eventualmente eles conseguiram evoluir a empresa para realizar produções mais caras e respeitosas. Em 2000, com a fundação da subsidiária Millennium Filmes, eles passaram a focar mais em produções de maior orçamento e em menor frequência. Enquanto isso não isentou a produtora de soltar pérolas toscas de vez em quando, essa mudança de estratégia gerou resultados positivos, e basta eu citar alguns nomes para provar: a franquia O Lutador, Rambo 4, Invasão à Casa Branca e suas sequências, a franquia Os Mercenários e por aí vai. Isso para mim é a prova definitiva de que não é porque você começou sua produtora fazendo filmes B de qualidade duvidosa que você tem que continuar no ramo até falir, como ocorreu com a Cannon Filmes, ou continuá-lo como modo de vida, como ocorre com a The Asylum, ainda mais quando são filmes ruins propositais. É por isso que eu não dou moral para filmes ruins propositais, pois como a Millennium Filmes provou, sempre tem brecha para poder melhorar, e eles conseguiram. Até a próxima!